Olá, graça e paz mais uma vez. Chegamos à nossa terceira e última aula sobre o tópico de a presença de Cristo no Velho Testamento, dentro deste mini curso de pregação expositiva. E vamos falar dessa vez sobre as profecias do Messias, sobre a vinda do Messias. Na verdade, sobre as duas vindas do Messias profetizadas no Velho Testamento. E vamos falar também sobre teofania, sobre aparições de Deus no Velho Testamento. Tá? Então, preste bastante atenção. Não vai ser uma aula longa. Vou procurar sintetizar bem estes assuntos em poucos textos para que você tenha uma ferramenta inicial para, se Deus quiser, preparar alguns sermões expositivos a respeito disso. Né? Como eu já falei de outra vez, essas minhas aulas não são um sermão expositivo, elas são ferramentas para que você tenha conhecimento bíblico para preparar sermões expositivos a respeito destes assuntos, né? Ou deste assunto em particular. Bom, primeiramente, o Velho Testamento fala sobre a vinda do Messias, tanto sobre a primeira vinda como sobre a segunda vinda do Messias, aquela que não aconteceu ainda, que ele virá, ele voltará. Então, as duas você vai encontrar no Velho Testamento. E esse fato confundiu os judeus na época de Cristo e tem confundido de certa maneira até hoje. Por quê? Porque os judeus esperavam que viesse o Rei dos Reis, que viesse o filho de Davi, que os libertaria do domínio de Roma e restabeleceria o reino a Israel como nos tempos de Davi e Salomão, em toda a sua glória e, ainda maior, que os povos viriam a Jerusalém para adorar o rei Messias. Só que isto não aconteceu. Jesus não libertou Israel de Roma, Jesus não foi entronizado como rei, Jesus não derrotou os inimigos de Israel e nada disso aconteceu. Então, os judeus, muitos o rejeitaram, muitos o rejeitam até hoje, porque ele não é o Messias. O Messias é o rei davídico, ele não foi rei davídico, ele morreu pendurado numa cruz. Então, ele não pode ser o rei Messias. Bom, o fato é, a Bíblia fala deste rei Messias, que os próprios discípulos de Jesus ainda aguardavam, estavam aguardando e pensavam que Jesus seria, na verdade Jesus é esse rei Messias, só que eles achavam que na sua primeira vida já iria cumprir com essas profecias. Eles pensaram que ele estabeleceria o reino em Israel. E na verdade eles se esqueceram de algumas profecias do Velho Testamento que falam sobre um outro aspecto da vinda do Messias, que é a própria morte do Messias. Né? Nós já lemos na outra aula sobre o Salmo 22, onde o rei Davi descreve o sofrimento do Messias na cruz, né? Que ele começa com Deus meu, por que me desamparaste? E ele segue daí, descrevendo detalhadamente cada um ou vários dos aspectos aí da crucificação de Cristo. Né? Então, o rei Messias vem para morrer também. Isso talvez ficasse um pouco assim encoberto aos olhos dos judeus quando liam o Salmo 22 naquela época, né, antes de Cristo, porque o nome do Messias não é mencionado ali, está falando do sofrimento do rei Davi. Né? Só que, para aqueles que presenciaram a crucificação de Cristo, fica muito claro, né? Depois que os fatos aconteceram, é impossível você não traçar um paralelo, é impossível você não comparar o Salmo 22 com a crucificação de Cristo e chegar à conclusão de que, de fato, Jesus Cristo é o cumprimento daquele salmo. Né? E Jesus Cristo é, assim, o Messias. Agora, que o Messias viria para sofrer e morrer, isso os judeus já tinham que saber há muito tempo, quando Cristo veio. Né? E, de fato, alguns sabiam, e alguns sabem até hoje, que o Isaías 53, o capítulo clássico para falar-se da crucificação de Cristo, do Messias, ele está bem descrito, está ali no livro do profeta Isaías. Né? Você tem a descrição do porquê que o Messias viria a morrer. Então, veja Isaías 53, né, texto bastante conhecido de muitos, mas olha só, ele vem falando: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Renovo é um dos nomes para o Messias no Velho Testamento. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura,
E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Aqui ele vai começar a descrever a aparência de Jesus, a aparência do Messias no momento da crucificação, no dia da crucificação, que não havia beleza alguma, de tão desfigurado que ele estava, de tanto que ele tinha sido açoitado e apanhado e torturado, não havia mais beleza nenhuma, não havia grandiosidade nenhuma, não havia a pompa de um rei. Aqui você só tem desprezo. E olhando nós para ele, não havia nada que não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O Messias, quando está na via dolorosa, carregando a sua cruz, ele tinha uma aparência tão chocante que as pessoas não tinham coragem de olhar. Muitos não tinham coragem de olhar e viravam o rosto a respeito dele. Algumas descrições antigas, não da Bíblia, a respeito disso, falam sobre ele com seus dentes quebrados, a boca sem dente, já as vísceras caindo pelas ruas, de tanto que ele estava rasgado. Então, com certeza era uma visão chocante, muito forte. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, ele morre por quê? Para levar as nossas enfermidades, nossas dores, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados. Se você for olhar ali no versículo 10, diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele já fala aqui da ressurreição, ele fala da sua prosperidade, fala que ele verá a sua prosperidade. Então você tem um Messias vivo no final do capítulo 10, mas até então você tem um Messias que é morto pela mão do seu próprio Pai, o Senhor, Yahweh, do versículo 10. Então você tem aí uma descrição de como o Messias morreu, ele vem para morrer, e por que ele morreu. Ele vem para nos sarar, para nos dar, pelo meio desse castigo que ele está sofrendo, está sendo castigado em nosso lugar, ele nos traz salvação. Alguns judeus têm argumentado, de fato, este é a posição oficial dos judeus hoje a respeito desse texto, que esse texto não se referiria a Jesus Cristo, mas sim à nação de Israel. Estaria descrevendo de maneira simbólica o sofrimento do servo do Senhor, que seria a nação de Israel. De fato, no livro de Isaías, em outros capítulos, o servo do Senhor representa a nação de Israel. Mas aqui no capítulo 53, essa aplicação não é possível, porque a nação de Israel não sofre e não morre em nosso lugar para expiar nossos pecados. Isso não faz o menor sentido. Isso aqui é o Messias morrendo para salvar os pecados. Muitos judeus têm enxergado isso ao longo da história e têm adotado essa posição de que, de fato, isso aqui representa o Messias. Então, nós temos aqui um quadro da crucificação de Jesus Cristo. Então, estava muito claro, profetizado, que o Messias viria para morrer. Ele vem para morrer. Você tem também em Daniel uma profecia sobre a morte do Messias. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 26. Daniel 9, 24 a 26, uma profecia impressionante do profeta Daniel que traz datas a respeito de eventos futuros. Inclusive, é possível você calcular a data da morte do Messias a partir dessa profecia. Eu não vou fazer isso aqui. Eu gravei um vídeo sobre isso, está no meu canal também, sobre as profecias de Daniel, depois você pode conferir. Mas você tem aí no versículo 24, ele falando: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna
e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, então está falando o Messias do texto, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então, o Messias, ele dá a data que será cortado, que será morto o Messias, é depois de 7 semanas, mais 62 semanas, então 69 semanas depois do que ele está profetizando aqui, de uma data marcada a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. Você conta 69 semanas. Cada semana, você coloca aí uma semana de anos, você vai ter aí, cada semana com 7 anos, você vai ter exatamente a data da morte do Messias. Né? A conta aí, como se faz essa conta aí para chegar na data da morte do Messias, eu explico em outro vídeo. Para nós, o importante não é tanto a data. Nesse vídeo aqui, o importante é que você entenda que o texto fala do Messias e o Messias sendo cortado. O Messias sendo cortado significa a morte do Messias. Então, o povo judeu já devia saber que o Messias seria cortado, que ele seria morto. Né? E depois que ele é morto, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. Então está falando do fim dos tempos aqui, os tempos após a morte do Messias. Bom, além destes 2 textos, 3 textos que nós vimos, tem também textos em Zacarias que falam sobre isso. Vamos ver Zacarias, capítulo 11, Zacarias 11. Versículos 12 e 13. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Opa, a gente já viu isso em algum lugar. Né? Dá uma olhada depois, lá no Novo Testamento, para ver por quantas moedas de prata Judas entregou Jesus. Né? Você vai enxergar o porquê desse texto aqui, nesse contexto. O Senhor, pois, disse-me, arroja isto ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Este belo preço, né? 30 moedas de prata, né? Pode parecer muito, mas não pela vida de um homem. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. As 30 moedas de prata foram usadas para comprar o campo do oleiro lá, quando Jesus foi vendido. Então quebrei minha segunda vara, a união, romperá a unidade entre Judá e Israel. Tudo bem, aí ele vai continuar falando sobre a ilustração do contexto aqui que estava acontecendo. Na verdade, aparentemente nada a ver com o Messias, né? Uma outra coisa aqui, mas as palavras se aplicam ao Messias. Né? Elas são proféticas. O profeta do Senhor sendo avaliado por 30 moedas de prata e elas sendo usadas para comprar um campo do oleiro. Tá? Mas aqui não fala de morte, né? Estou pensando em morte do Messias. Né? Aqui é só o preço, o preço que foi pago por ele. Mas você vai ver a respeito da morte do Messias no capítulo 12 de Zacarias, versículos 9 e 10. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Olha que texto, né? Deus está falando, olharão para mim aquele a quem traspassaram. O Filho de Deus foi traspassado, né? Só que quando ele voltar, aqueles que o traspassaram, os judeus vão olhar e vão se arrepender e vão crer nele. Você tem aqui, não estou dizendo que todos os judeus serão salvos, mas você vai ter a nação de Israel se convertendo em grande parte, massivamente, uma conversão massiva dos judeus no fim dos tempos, pouco antes da vinda de Cristo. Né? E a casa de Israel será salva. A casa de Israel será salva antes da inauguração do reino de Deus aqui na terra. E você tem aqui uma profecia. Eles vão olhar para mim a quem traspassaram e prantearão como
pelo Filho unigênito de Deus. Então você tem aí a salvação e arrependimento dos judeus vendo a vinda de Cristo. Aí, né? Falando sobre aquele que morreu, né? O Messias vem também para morrer, só que depois ele volta para reinar aqui. Né? Nós temos também em, acho que é 13:7, né? Zacarias 13:7, ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Esse texto foi usado no Novo Testamento, aplicado a Cristo quando ele foi preso e os seus discípulos fugiram e o abandonaram. As ovelhas se espalharam. Então, a morte e a prisão e a crucificação do Messias estão todos profetizados aí no Velho Testamento, inclusive sua ressurreição. Mas você também tem o outro lado. Você tem as profecias a respeito da glória do Messias, a respeito do seu poder, do seu reinado, está tudo aí. Né? Eu separei só algumas poucas passagens sobre isso, já que estamos no livro de Zacarias, né? Podemos ver Zacarias capítulo 14, versículos 16 e 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Ele identifica o Rei como sendo Deus, o Yahweh Sabaoth. Você tem aqui o Senhor dos Exércitos. Então, ele é o Rei. E para celebrarem a festa dos tabernáculos, e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então você tem, aqui uma descrição do milênio, do reino de Deus na terra. Ele virá, e os que restarem de todas as nações, depois do Armagedon, depois do fim dos tempos, quando Jesus voltar, eles vão vir e adorar o Rei de ano em ano em Jerusalém. Esse é o Messias que os judeus esperavam quando Jesus veio, né? Eles falaram: você não é o Rei, você não está reinando, né? Ele voltará. Né? Alguns judeus, olhando essas passagens, essas profecias que falam hora da morte do Messias, hora do reino do Messias, eles chegam a especular que existem dois Messias. Não, vai haver dois Messias em Israel. Um que vem humilde, vem morrer montado num jumento, né? E outro que vem reinar. Né? Na verdade não é dois Messias, não são dois Messias. É um Messias que vem duas vezes. Né? Ele morre, ressuscita, depois ele volta. Desculpa, a voz está acabando. Então você tem aí um texto bastante forte sobre o reino do Messias. Você tem também em Daniel, existem profecias, vou separar só uma, né? Daniel 7. Daniel 7, existem números, salmos que falam sobre Isaías, vários textos. Né? Eu podia passar horas falando sobre textos do Velho Testamento que falam sobre o reino do Messias. Né? Daniel 7, 9, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Isso no fim dos tempos. De novo, antes da inauguração do milênio, aqui você tem uma visão. Esse ancião de dias não é Jesus, esse ancião de dias é o Pai. É Deus sendo representado por esse ancião, sentado num trono. A gente sabe disso por causa do versículo 13, porque vai aparecer o outro personagem que é o Messias. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, versículo 13, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então você tem o ancião, que é o Pai, agora você tem o filho do homem, que é o Filho, que é Jesus. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído.
Então aqui está o Messias que os judeus esperavam, aquele vindo nas nuvens, o Filho do Homem que vem nas nuvens receber o reino das mãos do Pai, que é o ancião de dias. Esta é a visão. Essa é a visão. E é por isso que você vai entender agora por que os judeus ficavam tão irados quando Jesus se chamava de Filho do Homem. Já percebeu que Jesus dificilmente se chama de Filho de Deus? Geralmente ele se chama de Filho do Homem, né? Desculpa. Ele fala, o Filho do Homem virá, né? O Filho do Homem veio para isso, para aquilo. Ele fala, o Filho do Homem. Todo mundo é filho do homem, né? Por que ele fala isso? É que não é todo mundo é filho de homem, né? Mas Filho do Homem refere-se a essa passagem aqui de Daniel 7. É um título messiânico. O Messias é o Filho do Homem. O Filho do Homem é esse de Daniel 7 que vem nas nuvens para receber o reino das mãos do Pai. Então, quando Jesus falava, se identificava como Filho do Homem, às vezes os judeus ficavam irados, pegavam até pedras para matá-lo, né? Ele chegou a dizer que também que era o Filho de Deus. Quando o sacerdote pergunta para ele no julgamento, antes de ser crucificado, pergunta, diz, és tu o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ele fala, eu o sou. E vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele cita esse texto aqui de Daniel 7, do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Vocês vão ver isso. Vocês vão ver aquele que vocês traspassaram, né? O mesmo que morreu é o mesmo que vem para receber o reino, né? E aí você tem um outro texto em Zacarias, bastante interessante também, que fala da seguinte maneira, Zacarias 9, 9 e 10. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqui nesse texto de Zacarias, interessante que você tem as duas visões juntas. Você tem a visão do rei humilde, vindo montado num jumentinho, que é da primeira vinda de Cristo, e você tem a segunda vinda de Cristo, porque fala dele reinando de mar a mar, né? Então você tem as duas vindas de Cristo representadas no mesmo texto. Então, não, meus amigos de Israel, não são dois Messias, é um Messias. É um Messias. O Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi são o mesmo Mashiach. O ben Yosef, quem é judeu vai saber do que eu estou falando, é o Messias filho de José e o Messias filho de Davi. Os dois são o mesmo Messias. Ele veio para morrer por nossos pecados, ressuscitou e voltará para reinar sobre Jerusalém. Ele é o Messias, judeu sim, mas é o Salvador de todos os povos. Bom, é muito bonito esse estudo sobre as vindas do Messias no Velho Testamento. Você pode explorar isso por todas as escrituras hebraicas do Velho Testamento. Agora, eu queria falar também sobre as aparições do Messias no Velho Testamento. A Bíblia, na verdade, já começa com Jesus presente na criação, desde o primeiro versículo. Não é à toa que João, capítulo 1, ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois ele prossegue dizendo que sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se encarnou e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus, no João 1, ele é mencionado, ele é chamado de verbo, ou a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é a palavra que é usada por Deus para criar todas as coisas no capítulo 1 de Gênesis. Deus cria todas as coisas pela sua palavra. Deus deixa bem claro desde o começo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E pela palavra de Deus a luz foi criada. Pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus é o Logos de Deus, é Jesus Cristo, que está com Deus na criação, Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho Jesus. E esse Filho cremos que está mencionado implicitamente no nome de Deus no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aqui é Elohim em hebraico, mas Elohim é uma palavra plural, ou seja, representa mais do que um. É uma unidade, mas não uma unidade simples, uma unidade composta nesse caso, porque é um só Deus, né? Não existem muitos deuses, é um só Deus, mas Deus no singular seria El em hebraico, e aqui virou Elohim, e esse Elohim no final indica um plural, ou seja, como é que é isso possível? Existe um Deus, mas ele é um plural, no sentido de são três pessoas. É o Pai, Filho e Espírito Santo, são o Deus verdadeiro, o Deus, três pessoas unidas eternamente, numa só substância, o Deus eterno. Não vou dar uma aula de trindade aqui, eu precisaria de mais tempo sobre isso, mas é importante que você saiba que no hebraico, no versículo 1 de Gênesis 1, Deus é um nome plural. No entanto, diz que ele criou e não que ele criaram, ou seja, é um Deus só. Né? Ele criou, é um Deus só, não muitos deuses, mas ele criou. Por outro lado, ele fala no plural quando ele se refere à criação do homem, no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui tem a criação do homem sendo decretada, sendo planejada e decretada, e o propósito dessa criação, dominar sobre o reino, o mundo que Deus está criando. Então, o propósito da criação do homem por parte de Deus é que seja um representante do próprio Deus criado à sua imagem e semelhança aqui sobre a terra para dominar o mundo. E esse propósito não será frustrado, ele será cumprido na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do homem, que dominará sobre toda a criação no milênio de Cristo, quando ele voltar para reinar aqui na terra. Então, o homem vai sim dominar sobre essa criação como Deus planejou, é para isso que o homem foi criado, nós dominaremos com ele. Mas o interessante é, para o nosso contexto imediato, disse Deus, disse Elohim, façamos o homem. Ele não disse farei o homem ou que eu faça o homem. Não, ele fala façamos, é um plural. Como se estivesse falando em mais de uma pessoa, com mais de uma pessoa. Então, como é que Deus pode dizer façamos? Né? Alguns que não acreditam na Trindade vão dizer, não, isso aqui é só uma forma poética de se dizer magnificamente que Deus é um plural. Essa linguagem plural seria para exaltar Deus. Outros vão dizer, Deus está conversando com os anjos, façamos o homem. Né? Essas duas explicações não me convencem. Esse plural majestoso de Deus na conjugação dos verbos não caberia. E você tem também anjos. Como que é isso? Os anjos fizeram o homem junto com Deus e nós fomos feitos à imagem dos anjos? Não faz sentido. É Deus falando, façamos a nossa imagem. Então, é um plural aplicado somente para Deus. Então, Deus aqui é um plural. Então, nós que cremos na Trindade entendemos que esse plural refere-se ao fato de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Cristo estaria aqui incluído neste façamos, né? O homem foi feito por Deus por meio do seu Filho Jesus. E você tem também aparições de Deus no Velho Testamento que nós cremos que estão associadas com a pessoa de Jesus Cristo. Uma delas muito famosa em Gênesis 18, né? Quando Abraão recebe a visita de Deus na forma de uma pessoa. Abraão 18 tem uma descrição de uma visita de Deus a Abraão para contar o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra, né? Ou com Sara também, com a descendência de Abraão. E o texto diz assim, no versículo 1, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. O Senhor aqui com todas as letras maiúsculas em português, representa o nome pessoal de Deus, Yahweh. O Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele.
e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Aí Abraão vai começar a conversar com Deus. E tem esses dois homens, que são dois anjos, que vão depois visitar Ló em Sodoma para tirá-lo da cidade. Bom, como é possível Abraão ter conversado com Deus sendo como se conversasse com um homem, né? Mas é o que diz aqui. Existe uma aparição de Deus na forma de um homem para Abraão. Bom, em princípio eu não teria nenhum problema com isso, né? Tudo bem, Deus apareceu como um homem ali. Agora, por que você acha que isso é uma aparição de Jesus, né? Bom, quando Moisés estava conversando com Deus no Sinai, tem um momento em que Deus diz para Moisés, Moisés pede para ver o rosto de Deus, e Deus fala, nenhum homem verá meu rosto, porque nenhum homem pode ver meu rosto e permanecer vivo. Moisés morreria se visse o rosto de Deus. Nenhum homem pode contemplar Deus em toda a sua glória e ver o seu rosto. Então Deus põe a mão sobre os olhos de Moisés e Moisés enxerga, Deus passa por Moisés, Moisés enxerga Deus somente pelas costas. Bom, então, mas como é que Abraão pode ter visto Deus, se ninguém pode ver Deus e ficar vivo, né? Então você tem aí uma questão difícil de se responder. Mas a resposta está na Bíblia. Vamos continuar vendo alguns textos. Então, eu separei aqui um texto particular para explicar sobre isso, que seria Isaías 6. E eu vou encerrar este curso que nós estamos tendo sobre Cristo no Velho Testamento. Eu poderia passar várias passagens sobre teofanias, aí, aparições de Deus no Velho Testamento, mas não vou fazê-lo. Eu vou me concentrar somente em uma visão de Deus. Então você tem aqui uma aparição de Deus para Abraão, né? Você tem outras aparições do anjo do Senhor, aí, que é tratado como Deus no Velho Testamento, que cremos que são também aparições de Cristo no Velho Testamento. Mas por quê, né? Olha só. Quando Deus é visto no Velho Testamento, como é essa aparição? Quem é que está se manifestando, né? Eu trago a resposta a partir do capítulo 6 do livro de Isaías. Confira com cuidado no livro de Isaías, capítulo 6, o seguinte texto. Eu creio que eu vou ler o capítulo inteiro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então, Isaías viu Deus, né? Teve uma visão aqui de Deus no céu, no seu trono. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Nem os serafins olham para ele, né? Eles cobrem os seus rostos. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é Yahweh Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele acha que ele vai morrer, porque ele viu o Senhor dos Exércitos, né? Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Ninguém jamais viu Deus. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos e nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam... Aí ele continua o restante aí do texto, mas o que eu queria focar é isso. Isaías viu Deus. Isaías não morreu. Isaías recebe uma mensagem que ele deve pregar, e essa mensagem não é agradável, é uma mensagem que o povo não vai crer.
E Isaías vai endurecer o coração do povo por meio dessa mensagem. As pessoas não vão crer, as pessoas vão perecer, os seus olhos não vão entender, não vão crer, vão se fechar e elas vão ser punidas por causa disso. E essa é a mensagem. Tá? Então, guarde isso aí. Onde é que está Jesus nessa história? Onde é que está Jesus? Tem muita coisa que poderia ser falado sobre esse texto, eu não vou falar. Mas por que uma mensagem para não ser convertido? Né? Mensagem é para conversão, né? Por que o anjo manda ele pregar algo de tal forma que o povo não se converta? Essa é a mensagem. Né? Então, não vou comentar sobre isso agora, isso aí é outra ocasião, mas você tem uma mensagem para o povo não se converter. Essa é a palavra que foi dada a Isaías. Você vai falar uma mensagem que vai endurecer o coração, as pessoas não vão se converter. Bom, tudo bem, onde é que está Jesus? Ele viu Deus, né? Viu Deus. Tudo bem, ele viu Deus. Agora, João 1,18 diz o seguinte. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto. Nem por Abraão, nem por Isaac, nem por ninguém. Tá? Deus nunca foi visto por alguém. Tá, mas eles viram. Pera. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você olha para Jesus, você vai ver Deus, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu tenho estado com vocês esse tempo todo, e vocês, como vocês pedem para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, Jesus falou. Né? Você viu Deus, você viu Jesus. Ou, mudando, você viu Jesus, você viu Deus. Deus Pai, em toda a sua glória, ninguém jamais viu. Mas aqueles que viram Deus, viram por meio da manifestação de Jesus. Nós cremos que essa manifestação já aconteceu no Velho Testamento, que as aparições de Deus visíveis como um homem falando com as pessoas no Velho Testamento seriam aparições da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, seu Filho, porque é Ele que é a imagem visível do Deus invisível, e nele habita plenitude da divindade. A divindade está visível em Cristo Jesus. Agora, com relação especificamente ao texto de Isaías, nós temos uma confirmação de que ele viu Jesus. Veja só, em João 12, versículos 37 a 42. Versículo 37 a 42 de João 12. Aí Jesus discutindo com os judeus não acreditavam nele, né? Ainda que ele fizesse os milagres, versículo 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Nós vamos ler até o versículo 42. Para quê? Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Esse é o texto exatamente que nós acabamos de ler em Isaías 6. É o texto da mensagem que o anjo diz que Isaías ia levar, para que o seu coração seja endurecido, a fim de que os seus olhos não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então, a mensagem de Isaías falando isso, né, escrevendo isso no livro dele, se cumpre em Jesus, quando Jesus prega a mensagem e as pessoas não cumprem. Se cumpre em Isaías também, Isaías pregou e as pessoas não creram. Jesus pregou, as pessoas não creram também. Né? Mas o texto aqui, ele está citando um texto de Isaías 6, quando ele escreveu isso aqui, esse texto aqui de João 12:40. Mas tem mais. Veja o versículo 41, que interessante. Isaías disse isto o quê? Isso que eu acabei de falar, coração endurecido, etc. Isaías 6, né? Ele disse isto quando? Quando viu a sua glória e falou dele. Glória de quem? A glória de quem que é o assunto aqui? Quem que é o tema aqui de João 12? É Jesus. Jesus. Quando Isaías viu Jesus, ele escreveu isso. Isaías escreveu isso quando falou dele, né?
Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Creram em quem? No Pai ou no Filho? Bom, no Pai eles já criam antes, eles eram judeus. Eles creram em Jesus. Então, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. O ele aqui da questão, do contexto, é Jesus, é o Filho. Mas não confessaram por causa dos fariseus. Então, entenda isso. O ele desta passagem de João 12 é o Filho, é Jesus. E o texto está dizendo que Isaías escreveu Isaías 6 quando viu ele, ou seja, quando viu Jesus. Mas espera aí, o texto de Isaías diz que ele viu o Senhor dos Exércitos, Yahweh de Sabaoth. Então, o Yahweh, o Jeová, alguns gostam de chamar assim, do Velho Testamento, ali em Isaías 6, é o próprio Filho de Deus. Então você tem ali a manifestações visíveis de Yahweh no Velho Testamento podem ser atribuídas a manifestações do próprio Filho de Deus, já antes dele encarnar no ventre de Maria. Tá? É gloriosa a revelação do Filho de Deus nas Escrituras. Eu convido você a continuar explorando esse tema aí, porque é realmente uma meditação que enriquece muito a nossa vida, que engrandece muito o Filho de Deus, né? Aprove ao Pai, foi desejo dele, que ele fosse glorificado por meio da glorificação do seu Filho. Então, o Pai tem prazer em que nós adoremos o seu Filho. O Pai é exaltado quando nós exaltamos o seu Filho Jesus. É por isso que nós adoramos Jesus Cristo, coisa que muitos não entendem. Testemunhos de Jeová não entendem por que nós adoramos Jesus. Os judeus não entendem por que nós adoramos Jesus. Nós adoramos porque assim o Pai estabeleceu. Assim o Pai nos revelou em todas as Escrituras Sagradas que o seu Filho receba a glória, porque sendo assim, fazendo isso, nós estaremos automaticamente glorificando o Pai, nosso Deus e Senhor. Amém? Então eu espero que vocês tenham gostado desse mini curso a respeito de Jesus Cristo no Velho Testamento. Continue conosco e que Deus abençoe a sua vida.